Bom, naturalmente, o espaço Conversando sobre Contabilidade é um titular aqui, o Salésio D'Agostin. Salésio D'Agostin, que é um grande contador e um grande consultor empresarial aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também, né? Não é só aqui no Rio Grande do Sul. Salésio, obrigado pela tua presença aqui. Eu é que agradeço. Salésio, tem muitas coisas aí que o pessoal me fala quando me encontra e tal, e até manda WhatsApp, quem tem o meu WhatsApp, sobre a importância do trabalho que tu está fazendo aqui no programa, trazendo essas informações e esse conhecimento. Por exemplo, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: do ponto de vista contábil, o que o senhor tem a nos dizer sobre a escala 5x2 em substituição à escala 6x1? Pois então. Coisa fácil. Meus amigos, eu tenho dito que quando o governo intervém na forma, né, de forma obrigatória, nos elementos que formam os gastos de um produto, né, no momento que o governo intervém, né, de forma obrigatória para alterar o quanto se gasta para produzir uma riqueza, sempre será prejudicial para quem trabalha, tá? Ou seja, para quem gera essa riqueza. E quem é que gera a riqueza? O trabalhador e o empregador. Então, se o governo intervém, né, para que os elementos que formam o custo, né, o valor total desta riqueza que está sendo produzida, todos perdem, ok? Por quê? Porque é a riqueza que movimenta toda a economia brasileira. Não é isso? Você sabe que o valor de um produto tem como agregados, né, a carga tributária, tem como agregado o custo, tem como agregado a despesa e o resultado que se quer obter, né? Então, você sabe que os tributos que está agregado no preço do bem é o quanto o trabalhador paga para o governo, né, se sustentar. Né? Então, ou seja, nós pagamos para o governo sustentar, que corresponde ao tributo que nós pagamos. O gasto que nós temos para produzir ou para adquirir o bem, né, que é o custo desta riqueza, né, também está agregado. As despesas, que são os gastos para a pessoa jurídica operar, também está agregada. E o resultado que se quer obter, né, pelo capital que se investiu e para que possa depois revestir na produção desta riqueza, aumentando cada vez mais essa produção. Ora, no momento em que você altera esse sistema, onde hoje nós temos um agregado de gastos que é 6x1 passando a ser 5x2, você altera. Altera o quê? Altera o custo e altera a despesa. Não é isso? Então, tu verifica que, alterando o custo e alterando a despesa, obrigatoriamente nós temos algumas opções. O que é? Ou tu reduz a margem de lucro para ver a compensação deste plus a mais, né? Ou tem que reduzir a carga tributária também para ver a compensação, porque as coisas, elas são calculadas. O meu preço de venda vai ser o quê? O tributo, o custo, a despesa e o resultado. Se eu mexer em dois elementos, que é a mão de obra, que é o trabalho, o que vai acontecer? Eu estou obrigando, eu estou determinando a alteração desses custos. Alterando a composição desses custos, por consequência, eu estou aumentando o preço de venda do produto. Ora, como é que eu faço para ver uma compensação caso eu não queira transferir isso para o consumidor? Somente reduzindo a margem de lucro, a margem de contribuição, ou reduzir o tributo. O governo, pelo contrário, ele não reduz o tributo, né? Então teremos que reduzir o quê? A margem de lucro.
Porém, a margem de lucro está muito aquém da necessidade das empresas. As empresas não conseguem hoje revestir o seu resultado no aumento da sua produção, porque ele é muito baixo, ele é muito pouco. Para você ter uma ideia, né, que o elemento que mais pesa na composição de custo de um produto, por incrível que pareça, é a carga tributária. Você sabe quanto representa a carga tributária no componente do preço de um bem? E está contido no preço de venda do produto 32,40%, que representa 25,68% de impostos, 6,72% de contribuições sociais e 1,95%, que é o fundo de garantia e a contribuição para o sistema 5S, ok? Então, esse gasto representa 32,40%. Veja que o preço de venda de uma mercadoria, em média, a mão de obra representa os insumos e a mão de obra. Os insumos representam 30%, que é o quanto tu gasta para produzir em termos de insumo, né? 30%, ou para adquirir o bem, e mais a mão de obra 15%. Então, você gasta entre insumos e mão de obra 45%, de despesa 20% e de resultado 2,6%. Ora, é tão grande a carga tributária brasileira e que afeta o preço de venda do país, do Brasil, que o Brasil, em 2025, arrecadou de tributos 12,7 trilhões de reais. E isso foi, o produto interno bruto brasileiro foi de 12,7 trilhões de reais. E sobre esses 12 trilhões, ele arrecadou quanto? 4,2 trilhões. Sabe por quê? O que está faltando aqui para o nosso Brasil, tá? Inclusive o governo, ele não tem que se meter na economia, ele não tem que se meter na produção, ele não tem que se meter aonde se gera riqueza. O governo tem que se preocupar com ele, com o gasto dele, ele tem que se colocar à disposição para ajudar os agentes produtivos. Ele não pode se meter no momento em que ele está querendo o quê? Alterar essa composição de custo, porque no momento em que eu aumento o preço e não podendo repassar o preço de venda, não é isso? O que é que vai acontecer? Ou, aumentando o preço de venda, eu vou perder competitividade. Perdendo competitividade, o que é que acontece? Abre as portas para facilitar a importação. Abrindo as portas para facilitar a importação, porque o nosso produto perde a competitividade, consequência, mais miséria, mais desemprego. Então, o governo não pode se meter nisso. O governo tem que se meter, sim, em gastar menos, porque ele está gastando demais. Ele está gastando 32,4% do produto interno bruto. Isso representa quanto? Isso representa 4 trilhões de reais, 4,2 trilhões de reais, ok? Mas olha só. Ele arrecadou 4,2 trilhões de reais. Sabe quanto ele pagou de juros sobre o valor que ele pediu emprestado, sobre a dívida? 1,2 trilhões. Ora, se de 4 trilhões ele pagou de juros, isso segundo as informações, né, que está na internet, veja lá, que o Brasil pagou 1,2 trilhões de juros. 25% da... Isso representa 1/3 da arrecadação. Se o Brasil fosse um país... O Brasil é um país sério. Se o governo levasse a sério o Brasil
ele poderia reduzir a sua carga tributária em 30%. Ou seja, ele poderia reduzir a carga tributária em 10%, passando de 32% para 22%. Não, mas eles querem gastar, e querem que quem produz pagar. E daí? E agora eles querem se meter em modificar o gasto que se tem para produzir, para transformar esse Brasil num país mais miserável que já é. Porque se você deixar de produzir, você está deixando de gerar emprego. E se você deixar de gerar emprego, você está alimentando as pessoas da rua. A miséria. A miséria, os descamisados, o que não tem teto. Então, o que eu quero responder para ti é o seguinte: o governo não pode se meter em nada que envolve a produção. Se ele quer se meter, meta-se para ajudar, porque ele arrecada muito, é uma forma de distribuir aquilo que ele arrecada. Agora, mexer, alterar, para mudar a composição dos seus custos, isso nunca vai dar certo. As pessoas têm que trabalhar mais ou trabalhar menos de acordo com a sua necessidade. Se eu quero ganhar mais, eu preciso trabalhar mais. O que eu não posso é o governo obrigar a alterar, a majorar o custo de um produto, ok? Para fazer com que a pessoa não trabalhe mais, mas sabendo que o valor deste produto que está sendo majorado é o trabalhador que vai pagar. É verdade. A sociedade vai pagar. A sociedade vai pagar. Aliás, então, obrigado. Isso é um Olha, foi problema muito boa essa explanação, porque foi muito real do que está acontecendo no Brasil. Nos próximos dias vamos prosseguir nessa mesma linha aí, né? Olha, estamos chegando ao final do nosso programa. Estou à disposição. Mas muito bom esse alerta e essa forma bem didática de explanar e mostrar onde é que está o furo do gato, onde é que tem o pulo do gato da economia brasileira. Um abraço, prazer em te ver aqui. Nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Semana que vem, um novo encontro com vocês. Até lá.